tomar a mesa, eu convoco o Márcio, o treinador Márcio, o treinador Toninho Andrade, o professor Vélez e o mediador, o nosso craque, Duílio Dias Júnior. Gente, bom dia. A gente falar para pessoas que nós aprendemos a ser treinador é uma coisa muito complicada. E ser mediador numa situação como essa é mais complicado porque você olha para a sua esquerda, olha para a sua direita e olha para quem está sentado aí. Gente, eu acho que às vezes é uma certa redundância o que a gente vai falar, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, vendo caras em que nós vimos o trabalho, acompanhamos o trabalho e só quem não entende e quem não consegue entender e prestar atenção no que é feito nessas pessoas não consegue entender o valor de todos que estão aqui sentados hoje aqui, de lá para cá e daqui para lá. Então, hoje nós vamos dar início a um pequeno debate, a uma pequena situação de momentos do jogo, ações defensivas. E eu quero começar e vou deixar à vontade vocês para uma pergunta simples. Em quais momentos do jogo nós aplicamos as ações defensivas? Fiquem à vontade, vocês podem. Pode começar o professor Marcos. Vamos começar aqui. Vamos por uma situação de um pouquinho mais velho, menos velho e mais velho. Tá bom? Experiência internacional, outro patamar. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui também. Só complementando o que o Dudu falou, acho que é uma troca, né? Acima de qualquer coisa, uma troca. Cada um de nós aqui tem a sua experiência própria, né? E diferentes experiências, e eu acho que o somatório disso é o crescimento de todos. Né? Em relação ao tema que vai ser abordado hoje, ontem, inclusive, eu estava conversando com o Denis, e já tinha conversado com o Toninho e o Heron antes. Eu entendo, porque hoje você tem, a nomenclatura ela muda cada semana, né? E hoje você pode falar fase do jogo, momentos, enfim, você tem várias nomenclaturas que você pode utilizar. Eu, particularmente, eu trabalhei em 4 dos 5 continentes, né? Então eu tive a oportunidade, e ainda tenho, né, a oportunidade de vivenciar diferentes características e diferentes formas de atuação desses momentos. Para citar um exemplo, por exemplo, eu não consigo, quando treino, por exemplo, quando dou meu treino, separar esses momentos assim, porque eu acho que um momento já você trabalha no mínimo 2 momentos. Por exemplo, quando você vai fazer, entrando mais especificamente, quando você vai fazer um trabalho de defensivo, de corner defensivo, um treinamento, por exemplo, e você não faz o corner que você pode fazer, que também não há nada errado, mas eu prefiro fazer logo o corner defensivo com uma transição ofensiva, por exemplo, porque é muito instante, é muito rápido o que acontece. Quando você desarma, você automaticamente você passa a atacar. Então, se você, na minha opinião, se você se atém somente àquela parte específica daquele momento, você se distancia um pouco da realidade do jogo. E dependendo das características, por que eu falei das características? Porque, por exemplo, eu trabalhei
durante vários anos com jogadores ingleses, né? Porque trabalhei em colônias, em seleções que eram colônias inglesas e depois também trabalhei na Europa, um curto período, uma liga europeia. E a característica do jogador europeu é diferente, principalmente no que diz respeito à marcação. Então a gente, o jogador brasileiro, ele cerca mais do que marca. O jogador europeu, ele mete o pé mesmo, ele vai para tomar o drible, ele não tem vergonha de tomar o drible. E o jogador brasileiro, o jogador latino, de um modo geral, sul-americano, né, ele tem essa dificuldade de tomar a bola. Ele chega, ela até aproxima, encurta, mas tem uma dificuldade maior nessa retomada, na retomada da bola. E isso é uma coisa automática. Eu não sei se em função da cultura, já que na categoria de base, até por eles não terem a técnica que o jogador sul-americano, especialmente o brasileiro, tem, e eles se aplicam, acho que esse é o termo, eu acho que eles se aplicam mais nessa forma de marcar e de poder contra-atacar. Basicamente é isso. Então, os momentos do jogo, para mim, se nós formos na teoria, vai dizer que nós temos 4 momentos, né? Organização ofensiva, defensiva, as transições ofensiva e defensiva e as bolas paradas. Mas na prática, no treinamento, eu prefiro fazer sempre 2 a 3 momentos, porque para que justamente haja uma sequência e principalmente você tenha um ganho nesse treinamento. Tá bom? Professor Toninho. Bem, bom dia a todos. Agradecer ao Fernando aqui pela oportunidade de poder estar participando dessa mesa. Vários profissionais que estão aí poderiam estar aqui nos nossos lugares, né? Então é uma honra muito grande poder estar aqui, como o Duílio falou, falando para esse seleto grupo. O que a gente entende geralmente de organização defensiva é exatamente o momento que a tua equipe perde a posse da bola e aí você começa a se organizar defensivamente. O que eu vejo hoje, e aí vai aqui uma opinião pessoal, é que as pessoas sempre procuram a fórmula do sucesso, né? Existe uma fórmula, hoje todo mundo fala no perde, pressiona, para tentar roubar a bola o mais rápido possível, né, no campo de ataque, para estar mais próximo do gol, enfim. Só que nem sempre você vai conseguir fazer isso, né? Nem sempre você vai conseguir ter esse tipo de comportamento que possa te levar, né? E, por exemplo, eu e Denis aqui estamos trabalhando juntos já praticamente 3 anos. Tivemos a oportunidade, se não me falhar a memória, de fazer 5 trabalhos juntos nesses últimos 3 anos, né? E assim, a gente acaba criando uma sinergia muito positiva de poder sempre dividir, né? O Márcio falou sobre não conseguir trabalhar especificamente uma situação, ele gosta de trabalhar algumas situações e eu entendo que esse realmente é um caminho correto. O que me preocupa muito hoje em dia é que as pessoas ficam procurando a fórmula do sucesso. Se fizer isso vai ser assim, se fizer aquilo vai ser assim. Vou falar aqui da minha experiência com o Denis, né? Que a gente trabalhou em algumas equipes diferentes, nem sempre aquilo que a gente conseguiu aplicar numa equipe a gente conseguiu aplicar na outra. Infelizmente, a gente gostaria, e aí eu vou deixar até uma situação que aconteceu com a gente, né, em 2020, se eu não estiver enganado, e aí tem uma coisa mais específica em relação à bola parada, né, para ver como é que não existe, às vezes, fórmula do sucesso para determinadas situações. Então, assim, a gente gosta sempre de uma equipe que seja muito compacta, que tenha um balanço muito grande. Nas equipes que a gente trabalhou junto, a gente sempre procurava induzir a equipe adversária a buscar o corredor lateral, para a gente poder pressionar essa situação por entender que no lado do campo se fica mais estreito a determinadas situações. É a melhor maneira? Não sei, mas era a maneira como a gente entendia que a gente podia surtir um resultado melhor na nossa organização. Por exemplo, a gente não gostava muito que a equipe ficasse balançando muito. Balançava, e sem uma pressão num determinado momento. Então a gente entendia que isso não era a melhor coisa a acontecer. Você tem até o teu balanço, né, em relação a determinadas situações, mas tem que chegar um momento que você tem que pressionar um pouquinho para tentar tirar exatamente essa situação do espaço. Outra situação das organizações que eu entendo, abrir a linha de 4 ou não abrir a linha de 4.
né? Tem treinadores que gostam, não gostam que a linha de 4 abra de jeito nenhum, né? Que posiciona o lateral, o zagueiro, todo mundo ali, porque antigamente era aquela história de um pega e outro sobe, né? Hoje em dia isso já mudou bastante. Não vou nem dizer que isso é mais correto ou menos correto, mas enfim, né? Hoje em dia, mas às vezes você precisa sacrificar de repente um lateral ou outro, porque se o time te alargar muito, né? Toda hora o extremo tem que voltar lá, tem que voltar lá, tem que voltar lá, pode causar, na minha opinião, uma situação. Aí você vai criar de repente um mecanismo de o teu lateral poder às vezes fazer uma abordagem, você, para não deixar esse espaço na linha de 4, sei lá, entrar com o volante ali, trazer o lateral ao contrário um pouco mais para dentro, e aí você pega o externo, o extremo agora, que até as tecnologias são assim, para fechar um pouquinho mais. Então eu entendo que existem várias maneiras de você se organizar defensivamente, né? Tem gente que baixa bloco, deixa lá, faz 2 linhas de 4, hoje em dia está se usando até muita linha de 5, né? Hoje em dia a linha de 5 tem predominado aí em muitas equipes que eu tenho visto jogar, né? Então assim, é uma coisa, não vou dizer que é nova, mas é uma coisa muito interessante, e eu costumo sempre falar, tudo que é treinado, que você vê uma possibilidade de acontecer, eu acho que vale a pena. O que você não pode é treinar uma situação que você vê que ela não vai acontecer, às vezes pela característica do jogador que você tem, né? E aí você ficar insistindo só porque é uma ideia tua. A minha ideia é essa, eu não vou mudar e a coisa não acontece, não é isso. Então acho que você tem que entender primeiro a equipe que você tem, a melhor maneira de você se organizar, seja ela defensivamente ou ofensivamente, dentro dos jogadores que você tem, né? Tem times que tem laterais que atacam muito bem vamos dizer, pela direita, o lateral esquerdo não ataca tanto. Você pode se organizar de uma maneira que você possa usar esse cara, né? E ter uma situação de uma cobertura melhor desse lado, prender um pouco o lateral. Então, existem, na minha opinião, várias maneiras. O que é certo e o que é errado, para mim, está no treino. Isso, para mim, é de fundamental importância. E por isso que, hoje em dia, o treinamento passou a ser tão importante, para mim, que hoje em dia se treina muito o que é feito no jogo. Antigamente era uma coisa meio aleatória, né? Não que fosse muito diferente, mas hoje as pessoas se preocupam mais com as coisas que acontecem no jogo, né? Não quer dizer que antigamente isso treinava errado. Pelo amor de Deus, não é isso. Até porque eu sou de uma geração muito antiga mesmo, e eu valorizo muito a minha geração, porque entendo que essa geração tem muito ainda a contribuir, apesar de algumas pessoas ainda nos taxarem como desatualizados, que nós estamos fora do mercado por causa disso, nos taxam de um monte de coisa, mas não sequer veem as pessoas trabalhando para você poder dizer se ele é um cara atualizado ou desatualizado. Mas enfim, isso é para outra situação. Então, para passar a palavra aqui para o Denis, eu entendo que da maneira de se organizar defensivamente, vai muito da ideia do treinador e da equipe que ele tem, né? Uma coisa que a gente também tinha costume lá, eu vim até conversando isso com o professor Heron, ele falou exatamente sobre isso. Você marcar lateral já é uma maneira de você se organizar defensivamente, mesmo num simples lateral. E às vezes, se você pegar, que a gente não se atenta muito, alguns gols saem exatamente dessa pressão sobre o lateral, que são coisas que as pessoas valorizam muito pouco. Dificilmente ele vai dizer, mas rodou lá, beleza, mas foi através de um lateral que você pressionou, que você roubou a bola e dali você deu seguimento para uma situação para poder realmente desenvolver um trabalho de gol. Então, enfim, né? Eu entendo que é isso, sempre isso. Treinamento, você conhecer os jogadores que você tem, a melhor maneira de você se organizar, e aí, por isso que eu falo, não existe fórmula para o sucesso nessa situação, e eu vejo que as pessoas hoje procuram muito a fórmula do sucesso. O time de 19 do Flamengo foi um time de sucesso, as pessoas falaram muito do perde, pressiona, foi ótimo realmente, foi maravilhoso, era bom ver o Flamengo jogar, mas isso não quer dizer que seja a fórmula do sucesso, que vai se repetir sempre essa situação e que ela vai dar certo. Professor Denis, hoje nós temos uma terminologia muito usada que é subindo marcando. Isso seria um momento do jogo defensivo? Bom dia a todos. Está dando para ouvir bem aí, professor? Está dando para ouvir tua voz, mas acho que não. Mas está dando para ouvir tua voz. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer estar aqui para falar sobre futebol com vocês. Vários colegas aí na nossa frente, como o Toninho falou, diversos que deveriam até estar aqui. Em primeiro lugar, assim, como o Márcio falou, né, hoje a gente tem assim, na literatura pré-estabelecida essa divisão em momentos do jogo. Mas o
mais importante é a gente ter a percepção que essa divisão ela é meramente pedagógica. Então, eu até trato como uma divisão pedagógica do futebol. Por que isso? Porque você, no jogo, não tem pausas, fora as bolas paradas, mas enquanto a bola está rolando, você tem a bola, perde a bola, entra em transição defensiva, se organiza para defender, tem a organização ofensiva, recupera a bola. Está em transição ofensiva, se organiza para atacar, está em organização ofensiva, e esse ciclo, ele não para. Então é importante que a gente tenha em mente que, como eu falei, essa divisão é meramente pedagógica. E para quê? Para que tenha um link também entre cada um desses momentos. Eu não posso pensar em atacar de determinada forma que vai desfavorecer completamente a forma como eu pretendo defender. Um exemplo, se eu quero jogar defensivamente no bloco mais baixo, explorando a transição ofensiva mais rápida para atacar, realizando contra-ataques. E aí eu penso depois, aliás, se eu penso em defender desta forma, mas aí no momento ofensivo eu penso, quero jogar com posse de bola no campo adversário. Como? Se eu estou defendendo a 60, 70 metros do gol adversário. Então, o mais importante da gente ter a percepção dessa divisão em momentos de jogo é mais por uma questão pedagógica realmente, para que a gente crie uma organização conceitual das nossas ideias de jogo. Propriamente da organização defensiva, que é o momento de jogo que a gente está tratando, acho que é importante a gente ter em mente também que existem alguns princípios da organização defensiva, que quando a gente vai pegar uma equipe, a gente tem que, no mínimo, chegar com essa ideia em mente, por mais que a gente possa mudar em função da característica dos jogadores. Eu costumo dizer o seguinte, todo treinador ele tem que ter o chamado modelo de jogo ideal, que é o quê? É aquilo que você acredita no futebol. E aí você chega a uma equipe, você se depara com diversas individualidades. Cada atleta com suas características, de uma equipe para outra, uma diferença brutal. E aí você começa a perceber o que da minha ideia de jogo cabe nesta equipe. Como o Toninho falou, a gente passou por uma situação em 2020, depois eu vou comentar sobre ela. E aí, a partir disso, você vai moldando suas ideias de jogo, obviamente sem perder a sua identidade, porque também não dá para você ter uma forma de pensar o futebol e mudar completamente, é muito difícil. Talvez, hoje no planeta, eu acho que o treinador mais maleável para esse tipo de situação talvez seja o Ancelotti, que eu vejo com formas de jogar muito diferentes em cada equipe que vai. Mas o normal é você manter as suas características, mudar a forma de jogar e adaptando ao que os atletas podem te oferecer. E aí, propriamente sobre a organização defensiva, se a gente pensar hoje que a gente pode defender de maneira individual, numa marcação individual na organização defensiva, ou uma marcação por encaixes individuais, que muita gente ainda confunde com a marcação por zona pressão, né? Mas são bem diferentes. Quando você se aprofunda a estudar esses aspectos, você percebe que tem nuances que diferenciam muito os encaixes individuais da zona e a marcação por zona, que você pode qualificar até conversei com o Paulo Roberto Falcão, semana retrasada, a gente estava num evento em São Paulo, e ele estava conversando comigo sobre a diferença da Roma, que ele jogava, para o Milan do Arrigo Sacchi. Ele tem uma proximidade com o Sacchi, e bate muito com o que o Toninho falou. Na Roma, quando ele jogava, já era uma marcação por zona, o treinador era um sueco, não lembro se era o Eriksson ou se era um outro sueco, mas era um treinador sueco na Roma quando ele jogava, e que eles balançavam o tempo inteiro e sem pressionar a bola, se preocupando realmente com uma marcação por zona que a gente chama hoje de zona passiva ou zona reativa. É uma marcação por zona onde você se preocupa em não acompanhar os jogadores adversários, mas em defender o espaço que você está treinado para defender, em função das ideias do treinador, e roubar as bolas muito mais por interceptação ou quando o atacante adversário invadiu o seu espaço, aí sim você pressionar ele ali. A diferença do encaixe individual é que quando o atacante entra no teu setor, você encaixa nele e vai acompanhando ele no campo. Ele pode ser por uma perseguição, né, mais curta ou mais longa, mas isso é um encaixe, e a zona não. Já a zona pressão,
tem uma característica, como tu nem falou, eu acabei pensando muitas atividades, né, para trabalhar isso. Acho que tem muito a evoluir nisso ainda também. Mas a gente organizava uma altura de bloco, isso é uma outra coisa importante, né? Duílio citou a questão de nomenclatura. Eu não tenho nenhum problema com quem questiona as nomenclaturas mais atuais. Eu acho que elas servem muito para padronizar, até numa conversa como essa, que eu posso estar conversando aqui com alguém do Acre, literalmente. Cadê meu amigo do Acre? Está aqui. Ou alguém do Rio Grande do Sul, e todos vão se entender se a gente tiver uma padronização de literatura. Esse problema é desse tamanho, perto do que a gente tem no futebol. Mas acho que é algo que a gente não tem que se preocupar em brigar mais, porque existe um glossário da CBF. Professor Denis, só pegando um ganchinho no senhor, vamos fazer uma conjectura aqui. Essa padronização, para nós termos uma conversa, nos está engessando um pouco a nossa maneira de atuar dentro de campo, a nossa maneira de atuar com os jogadores, porque uma coisa é nós trabalharmos com um jogador de um nível muito alto e falarmos uma vez, outra coisa é trabalharmos com um jogador e temos que muitas vezes descer 3, 4, 5, 6 degraus, dependendo da equipe, e que nós temos um exemplo aqui que é o professor Márcio, que trabalhou em 4 continentes, não sempre no nível alto, mas com certeza com jogadores de um nível muito baixo e diferentes. Essa padronização muitas vezes não está engessando um pouco aquilo que nós entendemos como um futebol prático, um futebol simples e um futebol objetivo? Eu penso que não, até porque eu acredito que uma coisa é a gente falando aqui com profissionais do futebol, da área técnica, treinadores, analistas, preparadores físicos e afins, outra coisa é a nossa comunicação com o atleta. Qual é a melhor forma de se comunicar com o atleta? É de uma forma que o atleta entenda e compreenda o que a gente está falando. Mas eu acho que entre nós, por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu recente. Eu estava no evento de São Paulo, onde o professor Luxemburgo citou algumas questões ali. Cada um com suas opiniões, não tem problema, mas eu posso até questionar determinados termos. Eu não posso dizer que isso aqui é uma televisão. Então, se eu posso assistir um banco, uma cadeira, um sofá, beleza, vão ser sinônimos, lugar para eu estar sentado. Mas eu não posso utilizar a nomenclatura e dar uma definição que não condiz com o conceito do que está envolvido. Mas acredito até que isso seja assunto para uma outra situação, até porque a gente está falando de organização defensiva. Então, só continuando essa questão com o Falcão, quando ele fala dessa questão da zona, eu com o Toninho, nesses últimos trabalhos, eu passei um período de quase 3 anos trabalhando com o Estevão Soares, então um pouquinho mais de 3 anos. Nesse meio termo, tive um momento curto com o Marcelo Salles, que não sei se já está por aí, mas acho que está ali o Marcelo. Aí voltei com o Estevão, o Toninho me convidou a trabalhar com ele. O professor Lúcio, eu acabei de ver, trabalhei com o professor Lúcio antes de trabalhar com o Estevão também. Então, foram momentos passando por treinadores com ideias diferentes, inclusive na organização defensiva. E o Toninho sempre me deixou muito à vontade nessas questões assim, de treino. E a gente pensou exatamente nisso. Eram 2 situações diferentes, até bom de falar. Por exemplo, no tiro de meta defensivo, tiro de meta do adversário, defensivo nosso, a gente fazia uma organização que nada tinha a ver com a forma como a gente defendia depois que a bola saía. Você lembra? E foi de uma coisa que surgiu numa conversa minha com o Eduardo Barroca, que é posicionar no 4-1-3-2 para fazer uma pressão assim, absurda na saída de bola, em inferioridade numérica. Então você sabe que está inferior numericamente, mas mesmo assim está pressionando e cuidando dessa inferioridade. Então assim, eu não estou pressionando em inferioridade correndo um risco desnecessário. Não, eu sei que estou em inferioridade, então estou me defendendo dessa própria inferioridade. Ele funcionava muito bem. A partir do momento que acontecia do adversário sair, baixava o bloco médio, aí foi quando eu citei a questão da nomenclatura. Quando a gente fala na definição de bloco, está marcando um bloco alto, está marcando pressão. Pessoal, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso marcar no bloco baixo com uma pressão absurda. Mas absurda onde? Dentro do meu bloco, do bloco baixo. E eu posso marcar no bloco alto sem pressão alguma. Então, daí eu falei a questão de não chamar um sofá de geladeira.
Quando eu falo, marcar em bloco alto é igual a marcar pressão. Não é. Aí eu estou trazendo um significado equivocado para um conceito que, sinceramente, nem é novo. Então, a gente se preocupava, por exemplo, num bloco médio e, literalmente, nos treinos demarcado no campo, onde começava e onde terminava, os jogadores todos dispostos ali dentro, a gente buscando direcionar essa bola para as laterais. E por quê? Porque ali a lateral ela se torna mais um marcador. Ela joga a nosso favor a partir do momento que ela limita a ação do nosso adversário e nos ajuda a pressionar tendo aquele ponto como uma referência. E a gente exerceu uma pressão absurda no bloco médio. Então era uma marcação-pressão, só que no bloco médio. A gente só marcava um bloco alto e um tiro de meta. Fora o tiro de meta, desce, respira, recupera. Bloco médio, balança um pouquinho, balançou para a direita, balançou a segunda, pressiona. Então acho que basicamente é isso. Como o Toninho falou, existem diversas formas de defender. Cada um de vocês, eu imagino que tem a sua em mente. Como eu disse, trabalhei com treinadores diversos ao longo desses anos, cada um com características diferentes, inclusive nas ações defensivas. O mais importante é a gente ter uma noção dos conceitos que cada forma de defender acaba impondo. Se eu quero marcar por zona, obviamente eu vou precisar de uma inter-relação entre esses atletas e uma característica de cooperação entre eles absurda. E se eu quero marcar individual, eu vou precisar que os meus jogadores que marcam individualmente sejam pessoas resilientes, porque o cara muitas vezes deixa de jogar para acompanhar os jogadores e marca e pouco toca na bola. Então, acho que basicamente isso nessa primeira participação. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui. Você falou da terminologia engessar, né? Eu acho que a terminologia não engessa. O que engessa, de repente, são os conceitos que podem ser passados para os atletas. Eu acho que aí para mim é que está a diferença. A terminologia, para mim, é uma coisa normal. O que às vezes engessa em relação ao atleta, né, é exatamente a maneira como tu define as situações, entendeu? Então, assim, hoje em dia, assim, a gente, por exemplo, gosta muito do cara que tenha 1 contra 1. A gente procurava trabalhar sempre numa situação que o extremo pudesse fazer 1 contra 1. Hoje, muita gente, sei lá, perdeu essa situação, às vezes, do 1 contra 1 do cara ali dentro, prefere um toque para uma tabela. Isso é que eu acho que, às vezes, é um pouquinho mais complicado do que a terminologia, entendeu, professor? Isso, para mim, me incomoda mais do que a terminologia, porque a terminologia, para mim, é uma terminologia. Se você vai usar ou não, aí é uma outra situação. E só para exemplificar aquilo que eu já tinha falado, Enes acabou não falando com relação à bola parada, nós treinamos 2 times em 2020, né? Começamos treinando no Madureira e depois fomos treinar Cabo Frense na Série D. E a gente tinha, por definição, né? Até porque eu deixava o Denis muito à vontade na situação da bola parada, dele fazer uma marcação defensiva zona na bola parada, né? E zona de verdade. Zona. Todo mundo posicionado na zona. E aí surtiu muito efeito, deu muito certo no Madureira, muito certo mesmo. E nós fomos para Cabo Frense e levamos isso, né? Tentamos implantar, como o Denis falou, nós temos que ter as nossas ideias, né? A gente tem que ir com as nossas ideias, mas você tem que, às vezes, ser inteligente para poder mudar uma situação ou outra. E acabou não tendo a mesma eficácia do que teve o Madureira. E a gente foi obrigado a mudar para uma situação mista, né? Então, assim, por isso que quando eu fiz aqui na minha abordagem a fórmula de bolo, que as pessoas procuram, na minha opinião, está se procurando muito a fórmula de bolo. Está se preocupando muito em isso aqui é o que dá certo, isso aqui. E para mim, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente com relação a isso. Juninho, até completando nisso, assim, a gente na pré-temporada, na verdade, a gente teve um período bom de treino, que foi para a Série D do Brasileiro. Na verdade, a gente saiu do Carioca, em função da pandemia, o campeonato parou. Quando retornou, faltavam 2 jogos, eu acho, a gente acabou não voltando para lá naquele momento, mas sabendo que voltaria no ano seguinte. Então a gente foi meio que numa condição de empréstimo de comissão técnica, que a gente sabia que ia voltar. E alguns jogadores que estavam com a gente foram, só que mais jogadores jovens. Então, na minha ideia, vamos fazer a mesma coisa e a gente vai sentir como vai acontecer. Durante a própria pré-temporada,
não tinha sofrido um gol de bola parada, nem escanteio defensivo, nem falta lateral, só que eu estava incomodado. Tipo, eu olhava para aquilo e eu falava, cara, para mim não tá bom. Aí, pô, mas a gente não levou gol. Eu falei, eu estou pensando, não é só aqui, né, não levar lá, porque eu não estou sentindo nenhuma confiança em defender da forma que mais me agrada, que é a marcação por zona na bola parada defensiva. Eu acho, e aí por quê? Característica dos jogadores. Eu acho que eram jogadores que tinham alguma dificuldade, eram jogadores, os que não estavam acostumados, né? Porque a bola parada não é só você posicionar e vai, né? Exige muito treino, muita concentração. É por isso que eu mudei muita coisa assim em relação a dia de treino de bola parada. Eu acho que treinar bola parada diante do jogo, para mim hoje, é algo que não faz mais sentido. Se eu podendo distribuir ao longo da semana, ela é distribuída. Mas aí voltando à questão, eu falei com ele, cara, acho que eu vou mudar. Ele, vamos ver mais um pouco. Vimos mais um pouco. Mais um jogo que a gente não levou gol, mais um jogo que eu fiquei incomodado. Eu falei, vamos mudar. E a gente foi para a competição, com a mudança, uma competição que hoje está no nível muito alto, ainda mais nos grupos do Sul, quem disputa a Série D, sabe como está funcionando. Os últimos grupos, normalmente o grupo 7 e o grupo 8, são grupos muito fortes, de times com muito investimento, então jogadores de nível muito bom. Eu falei, a gente vai passar muito perigo numa situação dessa, e acabou que a gente organizou e sofremos muito pouco ou quase nada. Então, mas numa ideia que não é a minha preferida. Eu não sou fã da marcação mista na bola parada, mas eu entendi que naquele momento, em função da característica dos jogadores, do que eles estavam acostumados a fazer, era a melhor coisa, era a melhor forma de defender naquele momento. Inclusive um atleta que tinha uma qualidade muito grande, um volante, que normalmente são os caras que a gente deixa na área, né? Os zagueiros, os volantes. Eu tirei o volante da área, falei, pelo amor de Deus, vai para o rebote, não fica na área. Tinha atacante na área, extremo, mas esse volante não podia estar na área. Então, só para concluir realmente sobre essa questão da só uma pergunta aí para o professor Márcio, pegando esses ganchos aqui do Toninho e do Denis. Existe a melhor maneira, né, de um momento defensivo? Isso vai depender do clube, vai depender dos atletas, vai depender de uma situação onde você está inserido. Isso, eu ia chegar nesse ponto, porque fazendo um link com o que o Toninho abordou e o Denis também, eu acho que vamos falar de concentração, porque a gente pode abordar aqui vários pontos, né? Você pode falar da parte técnica, e cada um tem a sua, você pode falar da parte tática, porque cada jogador tem a sua história, tem a sua formação. No Brasil, por exemplo, nós pegamos jogadores com uma formação de time grande, que é completamente diferente de um jogador que não teve uma formação segmentada, aliás, que teve uma formação segmentada, não conseguiu manter uma uniformidade na sua formação. Isso acontece no Brasil. Lá fora, eu já trabalhei com jogadores, por exemplo, africanos, jogadores africanos que jogam na Premier League, por exemplo. Eles têm uma concentração muito grande, fora a capacidade técnica, física, conhecimento tático. Já outros não. Então eu acho que essa abordagem ela passa muito pela formação do jogador. Por exemplo, no design, nós já estamos falando aqui de organização defensiva. Automaticamente, se você pega um jogador que desarma e ele quer quebrar logo essa linha, ele vai desarmar e vai atacar. Quase que automaticamente, porque ele foi treinado para isso na sua base. Já o outro que não teve essa mesma possibilidade na sua formação, provavelmente ele vai ter mais receio de fazer isso, ele vai atrasar a bola, vai ter mais segurança. Então eu acho que, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta convenientemente, mas eu acho que tudo isso passa pela característica do jogador, da qualidade individual e da sua formação. Eu tive jogadores ingleses agora, na minha última passagem, uma seleção pequena, nós disputamos o Gold Cup, e que equivale a uma Copa América, Copa Europa, Eurocopa, enfim. E jogadores ingleses que eu trabalhava jogavam na 4ª divisão inglesa. Ao passo,
Existem em futebol, a gente encontra vários paradoxos. Ao passo que, quando eu estava numa seleção no Caribe, eu tive jogadores da Championship, jogadores até da Premier League escocesa, por causa de uma situação esporádica que ocorreu. Então, e um nível era melhor, nível de entendimento. Então, para você poder aplicar isso, eu não estou falando somente de futebol internacional, porque eu vou falar aqui de futebol internacional apenas, apesar da minha carreira até agora ter sido basicamente no exterior. Mas eu digo em relação à parte do futebol brasileiro que eu acompanho sempre. Afinal de contas, eu moro aqui. Então, eu estou sempre acompanhando. E o jogador brasileiro tem essa característica, dependendo da sua formação também. Então, eu acho que dentro de tudo que o Toninho abordou, que o Denis abordou, eu acho que essa parte, você estava citando, por exemplo, o core defensivo. Core defensivo. Na Europa, a gente faz jogadores europeus gostam de uma marcação mista, zona e individual. Você coloca 4, 5, até 6 jogadores e os demais, os poucos, individualmente, nos principais cabeceadores, por exemplo, que a determinação é que eles ataquem a bola. Virão 2 contra... Você jogou mais ou menos, né? Então, quer dizer, o Willian, você, nessa época também, talvez isso não fosse tão comum no Brasil, né? Eu e o Heron já discutimos isso, né, Heron? Em relação à marcação, tem treinadores que preferem até a marcação individual, nada está errado, mas depende do que vai ser mais prático para você, mais eficaz para você. No meu caso, por eu ter esses jogadores naquela época, na sua maioria, ou europeus, ou que atuavam na Europa, mesmo que fossem africanos, para mim era mais interessante marcar dessa forma, o que talvez não fosse se eu estivesse no Brasil em determinado momento, apesar de particularmente eu gostar de uma marcação mista, zona e individual. Acho que... É isso. As ações defensivas que nós estamos tentando chegar numa conclusão, elas dependem muito do esquema tático. Você pode ter uma ação defensiva jogando no 4-4-2, sendo perfeito defensivamente, encaixando seus blocos, não tendo espaço entre linhas, seria muito bom. Nós teríamos uma ação defensiva no 3-5-2, com 2 alas, eu já joguei assim no Kuwait, com 2 pontas, 2 extremos, no 3-5-2, e eu tinha 7 jogadores no ataque, sempre. E isso era um fator determinante para que o treinamento fosse exigente, que quem trabalhou no mundo árabe sabe que treinar com árabe é muito difícil. E graças a Deus, acho que me deu uma luz, eu consegui trazê-los sempre para o treinamento. Então, eu queria perguntar, essas ações defensivas, em momentos do jogo, vai depender muito daquilo que vocês já falaram, que é o esquema tático, vai depender muito do jogador, vai depender muito daquilo que você aprende na base, porque muitas vezes você é um treinador que você ensina na base um jogador a determinado movimento e chega no profissional e o treinador dele não gosta daquele movimento que ele faz. Isso não chocaria esse atleta e essa situação defensiva? Não haveria um rompimento dentro daquele trabalho e dentro das nomenclaturas hoje que são unificadas para que a gente possa ter um futebol de uma maior qualidade? Olha, primeiro a gente às vezes cria rótulos, né? Antigamente a gente criou rótulos que 3 zagueiros era defensivo. Foi o primeiro rótulo que foi criado. Quem joga com 3 zagueiros é retranqueiro. Isso foi um rótulo que foi criado logo no início. Então, para mim, passa muito pela ideia do que o treinador tenha. Você pode ter 3 zagueiros ser defensivo e pode ter 3 zagueiros ser bastante ofensivo. Você pode ter um 4-3-3 que, teoricamente, é um esquema muito ofensivo e ser defensivo. Então, eu acho que passa muito por aquilo que você pensa. Para mim, esse tipo de nomenclatura vai depender muito daquilo que o treinador pensa com relação ao que ele quer. E isso, para mim, está muito claro e muito transparente, porque tem times, como você falou, tem times que jogam, às vezes, com 3 zagueiros, mas que jogam com dois alas, 2 atacantes mesmo de ala. Hoje está se usando muito
né, o 3-4-3, e você quer falar, é defensivo, é ofensivo? Não sei, depende da maneira como você se comporta. Então, eu acho que o projeto inicial, seja ele 3, seja ele 4, por exemplo, eu tive um time no Madureira em 2015, que se você pegasse a formatação dele era um 4-5-1 clássico, com 3 volantes, um volante mais de contenção e 2 caras saindo mais. Se você pegar e falar em 4-5-1, você não vai dizer que esse é o esquema mais ofensivo, mas meu time conseguiu desenvolver um trabalho muito bom, conseguiu ser o campeão da Copa Rio, que naquele ano era uma competição que só os pequenos se pontuavam entre os pequenos, né, o campeonato era decidido. Nós tivemos a oportunidade de empatar só 2 jogos, um foi até contra o time do meu amigo Marcelo Salles ali, contra o Bom Sucesso, que tinha acabado de subir o Bom Sucesso, foi 1-1, não foi nada, acho que o jogo foi 1-1, e nós empatamos um jogo contra o Bangu, e meu time fez muito gol, e se você pegasse na essência, então eu entendo que tudo é a maneira como você vai fazer com que a sua equipe possa se movimentar diante daquilo. Outro dia o Leilão estava falando de um time dele que ele dirigiu no Sudão, que ele jogava num 4-4-2 e às vezes ele transformava isso com 3-5-2. E ele falava que quando o jogo estava muito difícil, ele saía da linha de 4 para botar a linha de 3 e geralmente saía um gol nessa situação. Então, assim, eu entendo que não é o 4-3-3, não é o 3-5-2, não é o 3-4-3 que vai fazer com que você fique mais ofensivo ou menos ofensivo. Essa é a ideia minha. Para mim, a ideia é que o treinador tem, dentro desse modelo de jogo, ele tem o que ele quer. Isso, né? Até porque a gente pode ter o mesmo sistema de jogo, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, de maneira completamente diferente, dependendo da característica do jogo. Vamos dar um exemplo de 4-3-3. Você pode ter 3 caras muito mais voltados para a marcação, e dentro desses 3 você pode ter um cara mais voltado para a marcação e 2 muito mais ofensivos. Vai depender. Isso é mais ofensivo ou menos ofensivo? Isso, para mim, passa pela ideia do que o treinador. Isso, na minha opinião, passa muito pela ideia que o treinador tem, independente do que ele monte, de 3, de 4, de 5, sei lá. Tanto que, se você quisesse fazer um esquema muito ofensivo e achar que isso seria resultado, você começava logo com 6 atacantes, seria uma maravilha. Não, e Tulinho, só lembrando, o Tulinho estava falando, eu lembrei do que o Denis tinha dito em relação ao bloco alto sem pressão. Foi isso que você falou, né? Sim. É muito difícil você ver uma equipe europeia, existe, mas é muito difícil você ver uma equipe europeia marcando bloco alto sem pressão. Muito difícil. No Brasil isso acontece mais comumente. Às vezes você consegue ver uma equipe brasileira marcando bloco alto sem pressionar o homem portador da bola. Ô Márcio, passamos por isso na Série D. A gente pegou um time que marcava lá em cima sem pressão nenhuma. Isso. O jogo acabou 7. Isso, porque você coloca... 7-8, não lembro. 7, no jogo acabou 7. Por incrível que pareça. Acontece. Isso você coloca em risco a tua última linha, né? Que vai ter que subir e provavelmente esses lançamentos vão acontecer. Na grande realidade, eu acredito que o futebol você tem que buscar sempre o equilíbrio. Isso para mim é de fundamental importância. Dentro dessas ações defensivas que nós estamos tentando chegar a um denominador comum aqui, uma pergunta já prudente que está lá já um pouquinho para falar, esse treino sistêmico ajuda? Perguntou para a pessoa certa. Não tinha que perguntar isso para ele. O pai da matéria. A gente tem 7 horas direto para ficar aqui. Assim, não tem muito jeito. Como tudo na vida, o futebol evoluiu por diversas questões, e aí, na verdade, por todas as suas dimensões envolvidas, né, tática, técnica, física e mental principalmente. Então, quando alguém diz assim, mas antigamente era a mesma coisa, é muito difícil, a gente não tem nem como acreditar nisso por uma questão até básica da capacidade física, que talvez seja mais fácil da gente identificar. A partir do momento que a capacidade física de todo mundo aumentou muito, os espaços para jogar estão muito menores, porque você chega mais rápido para pressionar, você consegue cobrir uma área de jogo maior, e aí foi se percebendo que existia uma outra questão envolvida, que era resolver os problemas do jogo. E como a gente resolve os problemas do jogo? Através
de boas tomadas de decisão. E não somente de tomadas de decisão. Tomar decisão a gente toma o tempo todo. Mas a qualidade dessas tomadas de decisão é o que vai ser crucial para que você resolva os problemas do jogo. E aí a gente dá mais um passo no sentido da metodologia do treino. Como treinar as tomadas de decisão? Há poucos dias eu tive um treinador que ele falou para mim assim, trabalhando num nível de divisão inferior, né? Ele falou para mim, pô, mas não tem como treinar a tomada de decisão com esses atletas. Isso para mim serve muito mais como uma muleta, uma desculpa, que com a realidade. Você vai treinar tomada de decisão com todo mundo, independente da idade. Então, um jogador, como eu acabamos de trabalhar agora com o Leandro Amaro, dando nome a quem eu vou falar. Jogador de nível alto, formação base no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, então o cara já chega para trabalhar com a gente com uma capacidade cognitiva de interpretar o jogo muito mais alta. Ele exige que você dê conteúdo para ele nesse sentido. Então imagina a gente passar treinos para ele, onde ele não vai precisar decidir, se no jogo ele vai ter que tomar decisão o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente tem jogadores que não têm esse nível e que têm ainda um potencial maior ainda de evoluir, porque talvez não tenha sido tão estimulado nisso. É igual o treinamento de força, só uma analogia rápida. Se você pegar um cara super treinado, para você tentar dobrar o peso que ele levanta num supino, por exemplo, é tipo impossível, ele não vai dobrar o peso. Se você pega um idoso destreinado, ele vai dobrar o peso que ele levanta em 2 semanas, ou menos. Por quê? Porque tem esse caminho a percorrer. E a mesma coisa, o atleta destreinado em questões cognitivas. Eu sou um cara que, cada vez mais, eu tenho dado muita atenção à neurociência, às questões cognitivas, às tomadas de decisão, tudo voltado ao treinamento. E quando a gente traz isso para a metodologia do treino, a gente percebe que a abordagem sistêmica, aí é uma questão que não há dúvida, ela hoje, dentre as ferramentas que nós temos disponíveis, ela é a melhor forma de você trabalhar essa questão envolvendo tomada de decisão. Eu não estou falando de uma metodologia de treino especificamente, estou falando de uma abordagem metodológica. Até por quê? Porque na abordagem sistêmica você vai ter ali microciclo estruturado, que é uma metodologia de treino, você vai ter, que o Rodrigo Leitão, brasileiro, desenvolveu junto à Universidade de Campinas, no doutorado dele, que é a periodização complexa dos jogos, que é um treino todo baseado em jogos. Essa eu não tenho muito conhecimento para falar, mas é de abordagem sistêmica e tudo baseado em jogos. E você tem que chegou no Brasil, talvez com mais força pela facilidade do idioma, que é a periodização tática, e essa eu estudo um pouquinho, desde 2012. São 3 metodologias totalmente diferentes entre si, e as 3 metodologias fazem uso da abordagem sistêmica como a forma de conduzir o treino. Então, Dúlio, quando você pergunta a pergunta foi se é importante, não, você, na verdade, hoje, para mim, o treinamento sistêmico ele não é importante. Na verdade, para mim, ele é fundamental. Tem uma frase que é a seguinte, para quem só tem um martelo como ferramenta, todos os problemas são prego. Esse me aparece um parafuso. E as metodologias de abordagem sistêmica, elas são ferramentas que vão te proporcionar a lidar com diversos problemas, e não só com um prego. Então, assim, hoje eu não tenho dúvida, não dá para dizer, você segue uma metodologia específica. Eu acho que com o passar do tempo, experiência, estudo, dia a dia de treino, você acaba construindo, falei até isso com o Márcio ontem, mas coincidentemente, não imaginei que eu iria perguntar algo nesse sentido. Você acaba construindo quase que uma metodologia dentro da sua identidade. Você molda, né? Você molda. Contudo, no meu caso especificamente, eu tenho um norteador metodológico muito forte em mim. Você segue a periodização tática ao pé da letra? Com certeza não. No mundo alguém segue? Talvez Julian Tobar, que é um amigo pessoal meu, acabou de escrever um livro
acabou não, mas é o livro mais recente do Brasil na periodização tática, talvez de 2017 a 2018. Carlos Carvalhal, de Portugal. Mas é muito difícil você realmente seguir ele ao pé da letra. E mais, você não é obrigado a concordar com tudo que as metodologias te proporcionam. Na verdade, assim, eu acredito que estudar, e eu sou um cara que gosta um pouco de ler, quando eu leio alguma coisa, algum artigo, aquilo me serve absurdamente, nem que seja para eu dizer, isso aqui eu não concordo. Já me serviu. Da mesma forma que vocês estão assistindo a gente, vocês podem olhar para mim e falar assim, pô, concordo com nada que esse cara está falando. Ou seja, me assistir já serviu de alguma coisa para vocês, nem que seja para discordar do que eu estou falando. Então, voltando à questão metodológica, que é uma área que eu sou totalmente fascinado, hoje eu não consigo pensar o treino de uma forma diferente da abordagem sistêmica ao treinamento, e aí independe da metodologia, cada um vai ter sua preferência, mas é fundamental frisar que isso não descarta o uso de treinamentos chamados tecnicistas, analíticos. Eu acho que podem ter o seu momento. Penso também que, desde que muito contextualizados, mas sem dúvida nenhuma, o carro-chefe do meu dia a dia, quando eu tenho liberdade para trabalhar, seja eu como treinador ou com algum treinador, como nos últimos anos foi com o Toninho e mais uma vez me deu bastante liberdade para realizar trabalhos. Se vocês quiserem, todos os treinos que a gente executa, eles estão gravados, ficam no meu computador. Então, quem quiser saber um pouquinho mais também, procurar depois, vai estar disponibilizado lá. Essa é uma outra coisa importante. Eu não tenho nem preocupação de passar meu treino para ninguém, porque os treinos que eu costumo produzir são produzidos para a ideia de jogo que a gente está implementando. Então, assim, se você copiar, para mim não significa nada. Eu não posso chegar... O Mourinho tem um vídeo que ele fala isso, né? Sobre a preguiça mental. Você vai copiar ali um treino do Ancelotti, um treino do Guardiola, um treino do Klopp. Ah, eu sou moderno, estou dando um treino do Guardiola. Beleza, está trabalhando aonde? Ah, estou lá no Flamengo do Piauí. Estou falando do Flamengo do Piauí porque eu trabalhei lá. Mas estou dando o treino do Guardiola e do Klopp para atletas que tiveram pouco ou nenhum acesso à educação formal, que têm poucas condições, inclusive alimentares, baixíssima capacidade cognitiva para interpretar o que a gente está passando. E mais, eu misturo treinos de 3 treinadores com ideias de jogo totalmente diferentes. O que eu construí? Nada. Um futebol baseado no acaso. Então, costumo deixar até esse recado, normalmente em cursos onde dou aula e tal. Não copie, crie suas atividades. Porque ninguém melhor do que você para criar os exercícios, para desenvolver o futebol da maneira que você pretende. Professor, nem sempre a cópia dá certo. Se clone desse certo, a gente estaria lotado de clones no mundo. Aquela fórmula que é a fórmula do sucesso. Principalmente dentro do futebol. Eu acho que é muito simples, às vezes a pessoa copia um trabalho e não sabe nem por que está executando. Então, eu acho que chegou um momento agora que, gente, essa plateia está recheada de gente aqui. Eu não posso perder essa oportunidade de interagir com todos que estão aí. Isso seria um fator muito esquisito da minha parte, não deixar pessoas como o Renê, o professor Elon, o Lúcio que chegou agora e tantos outros, a Luar, tantos outros que chegaram aqui e não consigamos nos enriquecer com o que eles podem falar para a gente, com o que eles podem oferecer para a gente. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estão aqui os nossos debatedores e vocês se sintam à vontade para perguntar dentro desse tema que nós estamos falando agora e dentro dessas abordagens que foram feitas. Ok? Vocês fiquem à vontade. Só para dar um complemento aqui, antigamente se dizia que se você não usasse a periodização tática, você ia perder. Isso foi criado muito no início. Se você não usar, só que se 10 usarem, um vai ganhar e 9 vão perder. Então já vai perder de qualquer maneira. É igual a chegada... E aqui, pelo amor de Deus, não vai nenhuma, eu não tenho só nada contra treinadores estrangeiros, pelo amor de Deus. Mas se tu tiver 10 estrangeiros, você vai ganhar, e nós estrangeiros vão perder com certeza absoluta. Duílio, ouvindo a explanação do Dente, surgiu uma palavra aqui que eu acho que ela é bem coerente com o contexto, é aplicabilidade.
Eu acho que, dentro, independente do modelo, do sistema, da sua concepção, você tem que ter aplicabilidade do seu trabalho aonde você estiver. Por exemplo, você estava falando de periodização tática, né, Dani? Como é que você vai utilizar uma periodização tática num calendário como o futebol brasileiro, por exemplo, né? Quer dizer, já vai restringir, você não tem você tem que mudar muito, você tem que rodar muito o elenco. Quer dizer, você vai ter que adaptar muitas coisas, muitas situações à sua realidade, independente do que você vai aplicar. Então, diante de tudo que foi colocado aqui, eu acho que é muito importante esse ponto, que eu acho, independente de você trabalhar no Brasil ou no exterior. Em falar em treinador estrangeiro, eu estaria dando um tiro no pé, porque a minha carreira foi basicamente feita no exterior e eu sou um treinador estrangeiro lá, né? Então, quer dizer, mas das situações que eu vivenciei, das situações que ocorreram comigo, eu posso dizer categoricamente que você tem que se adequar a vários treinadores estrangeiros que estão chegando aqui no Brasil e outros que eu tive a oportunidade de conhecer lá fora, René, né, Heron, Zaluar, eu já conhecia antes. Quer dizer, nós tivemos que adaptar o nosso modelo, a nossa característica, à situação local, sem perder a nossa identidade. Então, isso aí é um desafio que todos nós temos. Nós, enquanto brasileiros, quando trabalhamos nos exteriores, e os treinadores estrangeiros, quando vêm para o Brasil também. Requer um tempo de adaptação para entender o processo, para entender a realidade, para entender a formação do jogador. Porque a formação dos jogadores, elas acontecem de maneira diferente. A formação do jogador europeu é uma, a formação do jogador brasileiro, do jogador africano, eu falo isso com propriedade. Quer dizer, e a formação educacional, até para que se entenda um modelo tático, um modelo de jogo, aí eu volto na palavra da aplicação, né? A aplicação envolve tudo isso, porque é muito simples você colocar numa exposição qualquer, porque o jogador tem que ter técnica, tática, física, mental, é óbvio, isso é o básico, mas como você vai aplicar isso? Então, eu acho que essa experiência, isso não estou falando só em futebol internacional, estou falando de futebol brasileiro, inclusive, que aqui nós temos, é um país de dimensões continentais e tem a característica de jogador. Né? O Willian trabalhou muito tempo aqui também, Toninho, sabe, Denis, você tem um jogador do Sul que não é parecido com o jogador do Norte, na sua característica e na sua formação. Essa dificuldade muitas vezes nós temos, inclusive nos clubes, porque o que acontece quando vem um jogador do Norte para jogar no Sul, há toda uma sintonia, toda uma sincronização dele com aquilo que ele está vivendo hoje. Então hoje nós vivemos num tempo em que todo mundo quer que as coisas aconteçam assim, não está. E aí nós vemos treinadores com capacidades altas, muito altas, e não conseguem dar 3 treinos, como fizeram aí, e são mandados embora. E aí tem pessoas. Então, por isso que a gente está debatendo e a gente muitas vezes toma um rumo que foge um pouco daquilo que a gente está falando. Sim. Mas por isso que eu perguntei, alguém dessas feras todas que estão sentadas aí, algumas perguntas para essas figuras que estão aqui, porque eu também quero aprender, gente, pelo amor de Deus. Se eu não aprender com vocês que estão aí... Pode até fugir do tema, para mim não tem problema não. Fugir do tema, principalmente se falar de periodização tática com aquele moço da ponta lá. Pode fugir. Não me venda pelo que não vale. Então, gente, se fiquem à vontade, por favor. Olha, o Herone, por favor, professor. Argentina, Paraguai, Uruguai tinham um poder defensivo muito grande, muito forte. Eu acho, minha opinião, com o decorrer dos anos hoje, a Argentina, por exemplo, que eram os hermanos pegavam unido, batiam unido e chegavam. O Brasil jogava mais cercando, né, cercando a galinha, né? Não efetivamente não ia para o choque. Dificilmente ia para o choque. E veio essa é uma pergunta. O que mudou nos últimos 20 anos, defensivamente,
na América do Sul, as equipes perderam essa agressividade defensiva. Citei exemplo de três países, né? E o Brasil, eu vejo assim, uma segunda pergunta, o que mudou? Essa primeira pergunta. A segunda, a gente vê os campeonatos europeus, a sistematização, os blocos bem definidos, mas aqui no Brasil, na Série A você vê um comportamento, na Série B você já vê um pouco diferente. Já os blocos já não funcionam mais como bloco, já começa a correr atrás da bola. E na Série C, então, é claro, não radicalizando, algumas exceções. Será que o Brasil, aí a gente tem que falar de cima a baixo, A, B, C e D, não está forçando um pouco ao copiar muito sistema europeu e deixando de tratar do atleta que às vezes não tem a capacidade de compreender que o bloco tem que ser feito assim, e às vezes está limitando um pouco a forma de jogar e marcar no brasileiro? Essas são as perguntas. Bom, professor, eu acho o seguinte, né, que uma das questões mais importantes para essa mudança de comportamento envolve, inclusive, a saída precoce dos nossos jogadores. E eu vou te dar um exemplo, acho que foi o Dorival Júnior que falou uma vez, que a nossa Série A do brasileiro ela é composta, o Marcelo falou disso comigo uma vez também, que ela é composta por jogadores nível Série B, porque a Série A está fora do Brasil. E eu acho que o Dorival falou isso uma vez, o Marcelo eu sei que falou isso comigo também. E a Série B e C, ela já é muito parecida, mas muito parecida em termos de qualidade de jogadores, tanto que alguns times que sobem da C para B, já sobem ali, batendo junto. Da B para A tem uma distância ainda importante. Nitidamente eu percebo uma distância importante dos que sobem da B para A e que não reformulam tanto o elenco. Então acho que o primeiro ponto envolve isso. A gente trabalha na seleção com jogadores que acabaram criando uma cultura europeia. Vou dar um exemplo aqui básico do Emerson Royal. O Emerson jogou onde no Brasil, lateral direito? A formação dele, Felipe Luiz. A formação desses jogadores, ela foi continuada na Europa. Então eles acabam adquirindo muitas características de lá. E você veio para a seleção, eu tive com o Kleber Xavier recentemente, e a gente conversou muito sobre a questão de treino. O cara chega e ele falou, Denis, tem dia que fica eu e o Matheus dando treino para 2, porque chega pingado das viagens. Aí treina. Mas você não tem como fazer essa desconstrução mental, inclusive, do atleta que passa 200 sessões de treino com os treinadores que eles trabalham lá e que quando estão na seleção eles recebem por ano ali, se você for convocado em todas as vezes, 20 sessões de treino, 25, nessa faixa. O professor René Simões está ali, trabalhou com seleção, Márcio está aqui, trabalhou com seleção, então vão saber muito mais do que eu sobre essa dificuldade de você desconstruir alguns comportamentos. Então, acredito, professor, que seja uma estratégia muito mais de otimizar o que eles passam por lá e consigam transferir para a seleção brasileira. Eu vou participar também da segunda mesa aqui sobre organização ofensiva, até conversei com o Zalua ontem, que eu quero tocar no assunto dessa conversa que eu tive com o Paulo Roberto Falcão, porque ao mesmo tempo que isso acontece, a gente não vai aprofundar nisso agora, mas o Guardiola já deu algumas declarações falando sobre se espelhar na seleção brasileira de 82, com a forma dele atacar. Então acho que a gente pode ter um pensamento no mínimo parecido com isso. Partindo para outra questão das seleções daqui da América do Sul, eu acho que a situação é bem semelhante, exceto o Paraguai, que eu acho que continua defensivamente muito forte, mas também são formas de defender diferentes. A Argentina sempre foi muito caracterizada por agressividade na marcação, às vezes até extrapolando o limite, e não por uma defesa forte em termos organizacionais. Já o Paraguai foi o contrário. O Paraguai sempre foi aquele time muito organizado defensivamente,
com jogadores com boa característica de organização defensiva, mas muitas vezes pouco agressivos para recuperar a bola, porque jogavam sem posse. Então era aquilo ali, bloco muito baixo, marca, posiciona, e a bola não entra. Então acho que eles acabaram até mantendo isso. Até aproveitando, o Marcelo estava no Paraguai agora. Se você quiser acrescentar alguma coisa sobre essa questão, até falando dos clubes de lá, pode me interromper e ficar à vontade. Uruguai e Argentina passam por uma situação parecida com o Brasil. O Uruguai, então, país mínimo. Se a gente pensar, pessoal, só vamos imaginar aqui o seguinte: vocês acham que se a gente montasse uma seleção paranaense de futebol, a gente ia para a Copa do Mundo? Eu não sei se iria. O Paraná tem 3 vezes mais habitantes que o Uruguai. O Uruguai vai para a Copa com 3 milhões de habitantes. Você tirar jogador de 3 milhões de habitantes é muito difícil. Se for assim, então a China tem que ser campeã do mundo. Não tem. Porque a China tem na casa do bilhão, mas não tem a cultura do futebol inserida nela. Ao mesmo tempo, é muito difícil um chinês não ser campeão olímpico no tênis de mesa. Porque não dá. A diferença é abissal. Está inserido na cultura e você tem na casa do bilhão para selecionar um. E no futebol, no nosso caso, a gente tem 200, de cultura muito inserida, 200 e pouco, para selecionar alguns. No Uruguai tem 3 milhões, quase 4, para selecionar alguns. Os que jogam lá, os caras acabam pegando um nível muito alto. Você tem Valverde jogando agora, um monstro. E aí acontece semelhante, os caras vão para a Europa. Os caras saem de lá, porque questão de moeda, alguns para o Brasil, né? O lateral esquerdo que tinha vindo para o Palmeiras, o Vinha, Arrascaeta, Flamengo, Valverde, Flamengo, deve ter mais alguns terãs no Atlético Paranaense. Então, aquela situação que acontecia antes da cultura local, da forma de jogar, ela acaba sendo muito influenciada porque os jogadores não estão mais lá, a não ser nos países que não exportam jogadores. Então você vai pegar Paraguai, quem mais aqui? Bolívia, Venezuela, são jogadores que são países que exportam muito menos e acabam conseguindo manter mais características. O resto, hoje, o professor Oswaldo de Oliveira esteve aqui ontem, falou sobre a oportunidade que a gente teve, né? Ele me convidou para estar junto com ele no trabalho que fizemos na Copa América de 2021. Para nossa sorte, foi designada a Argentina. A forma da Argentina jogar não era muito diferente da nossa, em termos de ideias assim. Claro, vai ter suas nuances ali, mas no geral, muito parecido, porque são jogadores que jogam juntos, inclusive, né? Os caras estão juntos, sob os mesmos treinadores. Então, o treinador recebe esses atletas, é muito mais fácil para ele tentar moldar alguma coisa aqui, outra ali, do que construir uma situação totalmente nova. Márcio falou sobre isso comigo, que recebia muitos jogadores da segunda divisão inglesa, né? Numa seleção eu recebi jogadores da Championship, que era a segunda, e recebi jogadores da Premier League também, colocando jogadores na Premier League, na outra para a quarta divisão inglesa. Quer dizer, realidades completamente diferentes. Como vai ter uma cultura de país e um time que joga a segunda divisão inglesa? Em que país era? Na Guiana, é isso, Márcio? Da seleção das Ilhas Caimã. Nas Ilhas Caimã. Vai ter uma cultura local das Ilhas Caimã. Ele vai sofrer a influência de quem está lá. Porque você não tinha jogadores de lá, né? Você só trazia jogadores de fora. Teve um lance muito clássico da Copa de 2014. Vocês lembram como é que foi o primeiro gol que o Brasil sofreu? Alguém lembra? Brasil e Croácia. Isso marcou muito. Como foi? Foi um lance pela esquerda que a gente saiu para dar um bote errado. Bote errado. Por que bote errado? Está fora da nossa cultura. Daniel Alves sai para pressionar o goleiro, estava na cultura dele, naquele momento, então não conseguiu desmitificar aquilo, só que só foi ele. A bola entra nas costas dele, cruzamento, gol contra do Marcelo. O Daniel Alves errou. Será que ele errou? É hábito. Já começou com o Paulinho também, que podia ter mandado a jogada, né? Mas a gente tem que pensar, como tu me falou da questão do lateral, quando ele falou isso, eu tenho certeza que ele também pensou em mim, porque eu sou o seguinte em treino: lateral para adversário. Se o cara bater o lateral, não tiver pressão, apita, faz flexão. Tem que ter pressão. Por quê? Muitas das vezes você rouba a bola ali e sai um gol do lateral, ou você sofre um gol dali. Então, o início é ali. Nessa situação do jogo da Croácia, o início foi o goleiro ter liberdade para botar essa bola nas costas do Daniel. Professor Denis, e aí, dentro dessa sua explanação aí,
O Fernando já deu um contra-ataque, deu 2 carrinhos, ele era zagueiro, já deu um sorriso lá de trás. E acho que nós temos que, o nosso tempo aqui, infelizmente, se desse, a gente estaria aqui amanhã toda. Mas eu acho que tem um outro grupo. Então eu só tenho que agradecer ao Fernando esse convite, a presença. Gente, isso aqui não tem que falar dessas figuras aqui, a gente não tem o que falar. E quando você quiser falar sobre. Mas o ídolo é ele. Não, O ídolo é ele. Vamos lá. Quando você quiser falar, olha, isso É só pegar os títulos que tem e vai ver quem é o ídolo. Só, vocês querem aprender alguma coisa? Está ali, aquela da ponta lá. Aquele homem lá é demais. É só ali o que ele coloca. Não é o Fernando, não. O Denis é um espetáculo. Então eu quero agradecer a todos aqui. Obrigado aqui, Toninho, Denis, professor Márcio, obrigado. Vocês são muito fortes aí. E obrigado a vocês por estarem aqui. Um bom momento, não posso mais.